Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos dar sequência ao título que nós já estamos trabalhando já. Essa é a terceira semana, né? Quem que se lembra aí do tema da ministração aí? Dê um glória a Deus aí. Qual que é o tema aí? Me ajuda. Qual que é? Louvado seja Deus. Então abre sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 16, no verso 18. Vamos ler. Todos estão felizes com Jesus? Eu estou super feliz com Jesus. Jesus me deu a oportunidade de hoje estar aqui com vocês. Jesus tem me dado a oportunidade de ter pessoas do meu lado, amigos. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Amém. Você está feliz de hoje você está vendo o teu irmão aqui na igreja? Amém. Eu estou muito feliz, né? Ver o povo junto. Aos poucos nós estamos voltando ao normal. Creio que mais um mêsinho assim, acabou essa pandemia, né? Em nome de Jesus. A gente possa, né, botar as cadeiras mais juntas de novo. Eu acho que a máscara ainda, a gente vai ter que usar um pouco mais de tempo, né? Acho que vai ficar até o final do ano esse negócio de máscara. Mas, louvado seja Deus, aos poucos nós estamos já voltando ao que era normal. Quem achou, diga amém. Provérbios 16, versículo 18. Quem não achou, diga, pastor, espera mais um pouquinho. Todos acharam. É o efeito das igrejinhas de bairro, deixa a igreja habilitada, deixa a igreja habilidosa no manuseio da palavra. Aí acha rápido, louvado seja Deus. Diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Amém? Agora vocês abrem suas Bíblias em 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 26. Amém? Então nós aqui, enquanto você procura aí, eu vou só passar um resuminho das últimas 2 semanas. 2 semanas atrás nós falamos do povo moabita, que deixou o orgulho e a soberba entrar dentro do seu coração. Apesar de ser parentes muito próximos do povo escolhido, pela proximidade que tinha do povo escolhido de Deus, poderia ser uma extensão, poderia ser uma mão para que os planos do Senhor pudessem ser realizados, né? Mas não, preferiu o quê? Se rebelar, porque se encheu de orgulho e de soberba, e os moabitas caíram. E hoje nós não vimos nem mais ouvimos falar da história desse povo de Moabe, mas a história do povo de Deus, né? Os descendentes de Abraão está aqui até hoje glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Depois nós falamos referente à Síria, aonde tinha como seu rei e principal governante Senaqueribe, que também, né, se achou maior do que Deus, achou que poderia afrontar o povo de Deus, achou que poderia ali humilhar, que poderia com palavras colocar o povo de Deus lá embaixo, né? Enquanto o povo de Deus estava quieto, Senaqueribe estava sendo derrotado com apenas um anjo. E assim eu vejo o quanto Deus é maravilhoso de colocar anjo ao nosso favor, amém? Então, quando você se posiciona, o anjo do Senhor peleja as suas pelejas, aleluia, batalha as tuas batalhas. Quando você está posicionado, meu irmão e minha irmã, Senaqueribe pode vir com orgulho e com soberba, mas Deus vai colocar o anzol no nariz dele e um freio na tua boca, pelo mesmo caminho que o arrogante e o soberbo vem te atacar, ele vai voltar. Só quem crê, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Mas infelizmente, eu falo infelizmente porque é fato, irmão, o orgulho e a soberba não é só privilégio,
ou então maldição para os moabitas, ou para os assírios, para Senaqueribe, né, para Balaão e Balaque. Às vezes nós vemos que o soberbo vem de fora, às vezes nós vemos que o orgulhoso é de fora, mas hoje eu quero ministrar sobre a vida de vocês, quando a soberba e o orgulho vem de dentro da igreja, aí o negócio fica estreito, fica ou não fica? Aí, irmão, eu quero falar, é quando o orgulho e a soberba atinge um pastor, atinge um ministro de louvor, atinge, irmãos amados, um obreiro ou uma obreira, atinge uma pessoa que está todo domingo na igreja, atinge uma pessoa que não falta uma campanha, atinge uma pessoa que muitas vezes lidera uma oração, aí o negócio fica estreito, é ou não é? E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Então abre suas Bíblias lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, versículo do 5 ao 8, que diz assim. Todos acharam? Nem perguntei, né? Todo mundo achou? Amém? E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Versículo 6. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Versículo 7. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez à tua casa. Peço, Deus de poder e glória, que o Senhor usa-me, Deus de poder e glória, da sua maneira, Pai maravilhoso. Que a palavra do Senhor nesta manhã, ministrada, Deus de poder e glória, Pai maravilhoso, venha, Senhor amado, causar um efeito, venha causar, Deus de poder e glória, algo tremendo, Pai. Eu creio que lá no mundo do espiritual há um reboliço santo, Pai maravilhoso, pela revelação da tua palavra e pelo impacto que ela vai trazer à tua igreja. Eu creio que a palavra, Senhor, era poderosa e ela nunca volta vazia. Antes ela vai operar em nossos corações e mentes nesta manhã, Pai maravilhoso, Pai, no qual o objetivo que o Senhor projetou para a minha vida e para a vida dos irmãos que aqui estão presentes e para os irmãos que estão acompanhando via internet. Entrego este momento da palavra diante do teu altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então a palavra de Deus vai falar referente à história de um rei chamado Uzias. Uzias, ele assume o reinado com 16 anos de idade. Foi um dos reis que por mais tempo reinou em Israel. E a Bíblia, né, ela vai contar a história de um rapazinho muito bom, mas muito bom mesmo, muito competente, muito estudioso, muito aplicado, muito esforçado, muito disciplinado, que se chama Uzias. Uzias significa minha força é de Deus. Então Uzias tinha dentro da lembrança em seu próprio nome, quando se falava a palavra Uzias, se refletia minha força é de Deus. Hoje nesta manhã você pode declarar que a sua força é de Deus? Se você conseguir declarar a minha força vem do Senhor, o meu talento vem do Senhor, a minha sabedoria vem do Senhor, você já vai começar dando um passo importante para ter grandes vitórias. E Uzias tinha no nome, ele carregava no nome o reconhecimento de quem era grande, era o Senhor. Mas aqui a Bíblia vai dizer que seu pai chamava Amazias, e Amazias significa fortalecido por Deus. Não só bastasse o nome do camarada ser minha força
é de Deus, ainda assim, o nome do pai dele, quando ele ia chamar pai, né, ou quando se ouvia falar Amazias, se ouvia fortalecido por Deus. Quer dizer, Amazias já tinha e carregava no nome, pai de Uzias já carregava no nome de que ele era fortalecido por Deus. Olha só, a minha força é de Deus, Urias e Amazias, né? Uzias, minha força é de Deus, e Amazias, fortalecido por Deus. E aí, para completar, o nome da mãe dele era Jecolias. Jecolias vinha de Jerusalém, e o significado do nome da mãe dele é Javé é capaz. Então, olha só, quando ele olhava para a mãe dele, ele tinha dentro da tradução do nome da mãe dele, o significado do nome da mãe dele é que Javé, ou o Senhor, é capaz. É capaz de quê? É capaz de fazer coisas grandes. É capaz de quê? De fazer milagre. É capaz de quê? É capaz de capacitar homens e mulheres na terra. É capaz de quê? De levantar o pequenininho. É capaz de quê? De trazer paz àquela nação. Então esse homem foi cercado desde pequeno com nomes que representavam exatamente a capacidade de Deus sobre o reino, sobre a vida deles. Toda vez, né, que se olhava para um lado ou para o outro, se lembrava do quanto Deus o podia fortalecê-lo. É bonito ou não é? É o nome da mãe, é o nome do pai e é o nome do próprio rei Uzias. Já fazia lembrar de que Deus era capaz, de que Deus podia fortalecê-lo, de que Deus era a fortaleza dele. E assim Uzias, ele cresceu envoltado nesta admiração por Deus, reconhecendo desde o seu pai que Deus verdadeiramente era a força dele. Num ambiente maravilhoso, o ambiente tinha tudo e era propício para um grande reinado. E assim foi. E assim foi, o tempo foi passando e Uzias foi mostrando grande força e capacidade administrativa, intelectual. Havia um diferencial na vida de Uzias tão grande, havia um diferencial tão grande. A Bíblia vai dizer que Uzias era um camarada, mas olha, com uma inteligência notável. A Bíblia vai dizer que Uzias, ele vai construir torres em seus muros, e vai construir torres no deserto, mas não são torres simples. É difícil da gente imaginar aquela torre construída naquela época, com recursos e tecnologias daquela época. As torres de Uzias chamavam a atenção, porque elas eram colocadas nos muros de Jerusalém, aonde se podia visualizar todo o envolvimento em torno da sua cidade. Ela era protegida, ela era vigiada, ela era constantemente, inspecionada por estas torres de vigias colocadas no muro. Para quem sabe, o lugar do comércio nas cidades antigas, que havia a grande muralha, era a porta. A porta era a entrada, e a movimentação financeira se resumia tudo ali na entrada, nas portas da cidade. Mas enquanto Uzias foi rei, as torres eram tão altas, o movimento entre e sai daquela cidade completamente vigiada, completamente monitorada, completamente acompanhada, devido às torres de vigia irem até o alto. E a estratégia de Uzias vai além de colocar ali as torres nas muralhas. Uzias coloca as torres no deserto. Mas no deserto por quê? Porque muitas vezes a gente ignora lugares, irmão, aonde o inimigo pode atuar. Muitas vezes alguém quer fazer algo de errado, irmão, ninguém vem à luz fazer coisa errada. Eles vêm o quê? No oculto. As maracutaias do governo, você acha que é em lugares públicos, em pleno plenário? É de trás de câmeras e holofotes que estão ligados? As maracutaias são feitas em lugares escuros, lugares em trevas, lugares desertos. Quando alguém te chama para fazer coisa errada, vai te chamar onde? Vamos para o lugar ali, não é verdade? Mais escondido. Vamos para o lugar ali onde nós estamos mais sozinhos. E ali Uzias, ele tem a sabedoria de enxergar a necessidade de colocar torres de vigia no deserto. Então Uzias, ele vai consistir, ele vai levantar, ele vai fazer uma grande rede, irmão,
de acompanhamento. Ele institui um departamento de inteligência. E hoje nós sabemos pela nação que as guerras são vencidas pela informação. É ou não é assim? Hoje a batalha não é um míssil jogado ali, outro aqui. Isso daí vai só no final. Quem vai vencer as guerras é aquele que tem mais informar. E Uzias já usava de informações, colocando torres de vigia em lugares que muitas vezes nem acompanhado não era, em meio ao deserto. Uzias já tinha ali o seu departamento de inteligência instaurado no reino. Naquela época, ele já seguia ali um protocolo de saber as informações necessárias para manter o seu reino em paz. Estava à frente da sua era, estava à frente dos seus inimigos, estava à frente, meus amados, do seu tempo, porque não vamos falar assim? Super moderna, tecnologia de ponta. Possuía muitos rebanhos. A Bíblia vai dizer que Uzias tinha tanta sabedoria que ele conseguia, irmão, através da engenharia, ter águas, cavar poços, poder, queridos amados, fazer um processo de irrigação onde os pastos na terra de Israel pudessem ser verdejantes. Quem não sabe, hoje a tecnologia na agricultura é fundamental para um grande desempenho. O Brasil hoje precisa cada vez mais investir mais em tecnologia para poder produzir mais soja, né? Até pouco tempo, não sei, não estou com dados atuais, o Brasil era o maior exportador de soja, de grãos do mundo, mas tudo isso, né, foi melhorado através do quê? De tecnologia agrícola. E Uzias usufruía de grande tecnologia no campo da irrigação, no campo de cavar poços, no campo de disponibilidade de água. E água, nós já falamos aqui, água é vida, irmão. Aonde tem água, a planta nasce, cresce. Aonde tem água, os pastos vão ser verdejantes. Aonde tem água, as árvores frutíferas vão dar os frutos no tempo certo. Nós já sabemos disso. Então Uzias usou de sabedoria, de inteligência, e poderia ter tudo a seu dispor. Então os pastos de Israel eram verdes. O que acontecia? Consequentemente, os teus animais eram mais fortes, mais bem alimentados. Então, com o tempo, irmão, Uzias tinha à sua disposição o que nós podemos comparar hoje com a Fiboi, o império da carne, o império, irmãos amados, da alimentação. Tinha boi, tinha ovelha, e se ele quisesse ali até suprir camelos também, tinha ali pastos para suprir um rebanho poderoso na terra. E tudo isso veio através do quê? Da inteligência do homem. Da inteligência que o homem tinha. Uzias era inteligente, muito inteligente. E o nome dele dizendo, né? Olha lá, Uzias, seu nome é minha força é de Deus. Se ele olhasse para a mãe dele, ele ia ver, Javé é capaz. Então a capacidade que ele tinha vinha de Javé, de Deus. E se ele olhasse para o pai dele, olha, fortalecido por Deus. Se hoje eu tenho ânimo, inteligência e força, ela vem de aleluia. Não podia esquecer. A Bíblia ainda vai relatar que Uzias amava a agricultura. É uma coisa que ele gostava. Então ele fazia do plantio de uvas a boneca, vamos dizer, a joia, né? Aquilo que brilhava aos olhos, era a plantação de uva que Uzias tinha. E com tudo isso de tecnologia agrícola, de irrigação, vamos dizer que Uzias já naquela época tinha ao seu favor a engenharia hidráulica para poder desenvolver tudo isso. Então, quer dizer, os seus pastos de uva era irrigado e fazia com que as uvas de Israel fossem as melhores, fossem as mais doces, fossem as mais gostosas. A produção de vinho que vinha ali de Israel era admirado por todos, era respeitado. As pessoas vinham, olha que uvas bonitas.
e desejava aos olhos de todo mundo que passava e via em Israel: meu Deus, olha que uvas maravilhosas, que agricultura tremenda, que rei inteligente, olha a engenharia hidráulica, trazendo tanto benefício à população. Olha como esse povo de Israel é feliz de ter um rei como Uzias, tão inteligente, tão brilhante, e de ter coisas tão maravilhosas. Olha só como esse rei é abençoado. Aí, se nós olharmos as bênçãos de Uzias, podemos imaginar, mas também olha o nome dele. O nome dele é Minha Força é de Deus. É Deus que dava. E as coisas ali, ó, tudo fluíam bem, tudo ia, acontecia. E ali, a Bíblia também vai dizer que Uzias tinha os soldados mais preparados da terra, soldados disciplinados, soldados leais, soldados, irmãos amados, que tinham a alegria de servir o exército de Deus, confiáveis, bem preparados, junto ali com Uzias, juntos e misturados pelo melhor da nação, um povo muito bem educado. E isso a Bíblia vai dizer que esse exército fazia que Uzias, o rei Uzias, se tornasse cada vez mais poderoso na terra. O exército fazia com que a sua fama estendesse ainda mais. E a Bíblia ainda vai dizer que além de ter esses soldados fiéis, tudo isso, irmão, você poderia pensar, né? Esse homem é perfeito, não é? Olha aqui que a gente já construiu torres, tinha ali, ó, né? Um instituto ali que dava todas as informações, possuía rebanhos, possuía tecnologias agrícolas, possuía um exército poderoso e fiel e que fazia ele conquistar grandes batalhas, seu nome lembrado em tudo que é lugar. Aí você vai, parou por aí? Não, irmão, não parou por aí. Apesar de todas essas qualificações, apesar de ele ter feito com que Israel fosse tão conhecido, ainda assim, as armas de guerra de Israel era diferente da de todos. A engenharia chegou até a arma, e foram construídas armas poderosas de guerra. Israel contava com um equipamento em que o adversário era pego de surpresa. Eram algumas armas que disparavam rochas, pedras enormes em massa de uma vez só. Outras armas disparavam flechas em massas de uma vez só. Enquanto o adversário estava vindo, cada soldado com uma flecha, Israel, com apenas um botão, poderia acionar milhares de pedras ao mesmo tempo, alçadas contra o adversário, ou alçar inúmeras flechas contra os seus adversários. A tecnologia em prol da guerra, que é usada até hoje. Hoje a guerra se vence até com drone, pela tecnologia. Até inventaram que não precisa nem perder o soldado que vai para a guerra. Hoje a guerra é de robôs, né? Hoje está assim. E naquela época Uzias já contava com a tecnologia, com armamento pesado, para se ter vantagem de seus adversários. Então Uzias, irmãos, constituiu ali uma situação de respeito perante toda a sociedade e todos os outros reinos. Uzias era respeitado dentro do seu reino e fora do teu reino. Uzias era contemplado quanto um homem poderoso, inteligente, diferenciado, dentro da sua própria nação e fora da sua nação. Mas um dia,
as coisas começaram a mudar na vida deste homem vencedor, assim como pode mudar na minha e na sua vida. Se tudo está bem na tua vida, se você tem ido bem nos estudos, eu quero deixar esse recado de Deus. Lembra do nome dos dias, que se chama Minha Força é de Deus. Se você ir bem, se suceder nos seus negócios, não pense que a sua inteligência só é capaz de te levar coisas grandes para a tua vida. Lembra-se, a minha força vem do Senhor, o meu sucesso vem do Senhor, a glória e o reconhecimento das pessoas, do meu trabalho, seja fora da igreja, seja dentro da igreja, vem do Senhor. Se eu canto bem, eu canto porque o Senhor me deu esse dom. Se eu falo e prego bem, eu falo e prego bem, porque foi o Senhor que me capacitou. Se eu tenho dom a te aconselhar pessoas bem, foi o Senhor que me deu sabedoria. Lembra-se disso. Lembre-se disso e leve pelo resto da tua vida, que quem te dá a honra, que quem te dá o reconhecimento tem que ser de Deus. Ele tem que ser a sua força, Ele tem que ser a sua capacitação. Ele precisa ser reconhecido, queridos amados, aquele que te colocou neste lugar, naquele que te exaltou, naquele que te deu inteligência, aleluia, aquele que te colocou em lugares altos, naquele que te colocou para as pessoas verem o quanto Deus trabalha na tua vida, aleluia. Uzias foi colocado em lugares altos, porque até no seu nome estava escrito que a fortaleza dele tinha que ser Deus. Mas no versículo 16 a Bíblia diz assim, ó. Vamos lá, 2 Crônicas, verso 16. Entretanto, depois de Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. A Bíblia está dizendo aqui, irmão, que o orgulho entrou no coração de Uzias. E já não bastava, irmão, ele ser reconhecido. Já não bastava todo mundo reconhecer que ele era um homem bom. Já não bastava todo mundo ver, irmão, o quanto Deus havia ajudado Uzias. Já não bastava, porque o orgulhoso não basta, irmão, ele sempre quer mais. Ele não se contenta com aquilo que Deus dá, ele quer ter o que os outros têm. Ele já não se contenta todo o resplendor, toda a grandeza do teu nome que Deus lhe deu. Que fique bem claro isso, foi Deus que honrou Uzias. Mas Uzias não se contentou com a honra de Deus. Deus honrou Uzias, mas Uzias não se contentou com a honra de Deus. E muitas vezes também somos assim. Deus nos tem honrado, mas nós não contentamos com a honra de Deus. Deus tem dado uma família honrada, mas não nos contentamos com a honra da família de Deus. Nós vamos contemplar a honra da família do vizinho, nós vamos contemplar a honra da família do pastor, nós vamos contemplar a honra da família do obreiro. Nunca estamos alegres e felizes com a honra que Deus tem nos dado. Mas nesta manhã, Deus está falando aqui: lembra-se que eu sou a tua força, lembra que eu sou a força da sua família, lembra-se, eu sou a força da sua vida. Aleluia. Uzias obedecia a Deus. Glória a Deus, era assim. Porque o seu pai obedeceu, porque sua mãe era temente, porque ele veio de uma família abençoada, e ele também obedecia a Deus. Ele cresceu, ele venceu, ele recebeu honra, porque obedecia sim a palavra de Deus. Mas um dia o seu coração corrompeu. E nesta manhã eu quero ministrar sobre a tua vida: guarde o teu coração para que não venha se
corromper, porque muitas vezes um elogio engana. Irmã Neide, o elogio engana. Cuidado, não porque você recebeu elogio. Não vai repreender a pessoa que te elogia. Não, elogio é bom. Mas, irmão, o elogio engana muitas vezes o nosso coração. Era um homem obediente, mas o coração foi contaminado. Vigia, homem e mulher de Deus, para você não contaminar o seu coração. Lembra-se, o Senhor é a sua força. Algo que eu vejo aqui também, o erro de Uzias ao entrar no templo, ao querer oferecer sacrifício, vem desobediência exatamente à ordem do Senhor. Deus estabeleceu primeiro o sacerdote para cuidar do templo. O rei veio depois pela vontade do povo. O sacerdote sempre se manteve fiel ao templo, para poder chamar a presença de Deus a existir perante a nação. Era um interlocutor entre o povo e Deus. Era a pessoa que estava incumbida de buscar a Deus, de chamar a presença de Deus na nação. Era ele, o sacerdote, que tinha essa responsabilidade, e não o rei. O rei veio depois, por um pedido do próprio povo, que queria ver alguém no qual pudesse lutar as batalhas com eles. Podia mostrar para o adversário: olha, nós temos um rei poderoso, mediante, controlando aqui as nossas batalhas. Era algo simplesmente para o homem poder dizer que tem um rei aqui nos representando. Foi isso. Então o rei tinha o seu papel, e Uzias foi perfeito no papel de rei, como nós falamos aqui. Trouxe alegria, desenvolvimento, trouxe orgulho à nação, trouxe o nome, né, de Israel conhecido por todos os lados. Estava ótimo, irmão. Papel cumprido de rei. Era só permanecer na missão. O problema é esse. A gente sempre vai querer algo mais. Mas o que Deus está dizendo como um recado aqui, vocês estão aí sentindo a presença de Deus nessa manhã? O que Deus está requerendo da igreja hoje: se mantenha fiel, se mantenha no propósito até o fim. O problema é que houve algo que distraiu Uzias: o desejo de fazer o que não era para ele fazer, entrar dentro do templo, fazer o que o sacerdote foi preparado a vida inteira. Tinha que ser descendente de Arão, não é essa a lei? Para ir lá, irmão, acender o incenso dentro do templo, precisava ser sacerdote, descendente de Arão. Mas não contente, irmãos, de fazer um excelente trabalho, o camarada vai fazer o trabalho que não é para ele fazer. Vai acender o incenso lá no templo. E o que eu vejo, irmãos amados, que muitas vezes a soberba, ela vai levar pessoas a criarem suas próprias regras. A regra era: descendente de Arão, o sacerdote, vai cuidar da preparação espiritual do templo, vai cuidar da comunicação entre Deus e o homem, vai estar responsável pelo trabalho dentro do templo. É para quem? Sacerdote, descendente de Arão. Aí Uzias não: eu faço o que eu quero, a regra vem de mim. Poderoso aqui sou eu, inteligente aqui sou eu. Quem colocou a engenharia para criar aqui instrumentos para maior produção na nossa agricultura ou no nosso rebanho, fui eu. Quem criou as melhores armas de guerra, fui eu. Então eu também quero a honra de poder levar o povo à presença de Deus. Mas não coloque a mão naquilo que Deus não te chamou. Não vai colocar a mão para fazer aquilo que é para o sacerdote fazer. Mas muitas pessoas, para encobrir a tua vontade e o teu querer, têm querendo mudar até a regra. Muitos têm até mudado, irmãos amados, a interpretação da Bíblia para poder atender os seus anseios. Tem gente que não gosta muitas vezes de ouvir uma palavra verdadeira.
uma palavra que vem verdadeiramente, né, é contra aquilo que nós pensamos. Mas, irmão, estava na lei, tinha que ser cumprido. Palavra de Deus é para cumprir. E tem muita gente soberba, mudando a palavra de Deus para atender os seus anseios. Foi aí que Uzias caiu. Foi criar novas regras. Deus não precisa de novas regras. A tua palavra é viva e eficaz, aleluia, para te levar a uma vida de sucesso e vitória. Só a palavra de Deus já basta, aleluia. Não precisa criar mais nada. Algumas pessoas querem criar coisas para chamar atenção para si. Não precisa. É só ir na lei, é só ir na palavra, é só obedecer. Eu lembro de Davi também, né? Eu não vou falar de Davi não, porque essa daí dá mais uma de soberba. Deixa para lá. Ia dar mais uma ministração. Vamos falar de Uzias. Vamos focar em Uzias. Aleluia. Uzias, a Bíblia vai falar que ele entra no templo, vai acender o incenso, e imediatamente o castigo de Deus vem à sua vida. Uma lepra sai em sua testa. Se tinha algum lugar pior para sair a lepra, era na testa, né? Porque tinha aquele soldado, aquele capitão, qual é o nome do Naamã, que tinha lepra, mas a lepra dele dava para se esconder, né? Só na intimidade que se conseguia ver que aquele homem era leproso. De repente era nas costas, nas pernas, nos braços. Então assim, ele tinha uma ânsia para ser curado, né? Aquela menina que morava na casa dele conseguia ver a lepra, mas ele conseguia esconder a lepra das outras pessoas. E agora, como que você vai esconder a lepra, você sendo o rei, e quando a lepra está na sua testa? Complicado, né? Complicado. E foi o que aconteceu. E o rei Uzias, coisa interessante, ele não perde o cargo de rei, mesmo em desobediência à palavra de Deus. Olha só, ele se rebela, ele se levanta, mas continua rei, ele não perde o cargo. Ele foi rei até o último dia da sua vida. O único problema do rei Uzias é que ele perdeu o brilho. Tem pessoas, irmãos, que não vão perder o cargo, vai continuar sendo pastor, mas vai perder o brilho se desobedecer às ordens do Senhor. A soberba não vai fazer você perder o seu cargo de levita. A soberba não vai fazer você perder o seu cargo de obreiro. A soberba não vai fazer você perder cargo, mas a soberba vai fazer você perder o brilho. A soberba vai fazer você perder o respeito perante as pessoas. A soberba vai fazer você, queridos amados, cair no conceito das outras nações. Olha só, agora estava mediante a Israel um rei leproso, e ele não podia esconder de ninguém a lepra dele. E é assim muitas vezes, quando o soberbo e o arrogante se levanta, irmão, todo mundo vê. Ele pode estar pregando, ele pode estar cantando, ele pode estar trabalhando na igreja, mas todo mundo vê que já não há mais o brilho. Alguma coisa mudou. Não tem jeito, irmão, a lepra está na testa do cidadão. Já não tem mesmo a mesma unção, já não tem mais o mesmo brilho. Por quê? Porque substituiu a glória do Senhor na tua vida. Trocou, irmão, o reconhecimento de Deus pelo seu próprio reconhecimento. A soberba o levou à queda e à ruína, e se apagou ali o seu brilho. Não queira que o brilho do
Senhor se apague da tua vida, mas nesta manhã, aleluia, lembre-se desta passagem, lembre-se que quem te fortalece é Deus. Eita, irmão, se você está passando por um momento bom na tua vida, financeiro, no casamento, nas amizades, parece que tudo que eu faço abençoa, é vontade de Deus, é Deus que está fazendo esta obra, é Deus que tem te fortalecido, porque o desejo do Senhor é que você cresça, o desejo do Senhor é que você faça a diferença, o desejo do Senhor verdadeiramente é que você se destaque como Uzias era destacado. Mas lembra-se que tudo isso veio através do Senhor. O sucesso de Uzias tornou-se em seu fracasso. Repete assim: o meu sucesso, se eu não cuidar, vai se tornar o meu fracasso. Porque Deus concedeu o sucesso a Uzias. Glória a Deus por isso. Deus concedeu, irmão, o sucesso para mim e para você. Glória a Deus por isso. Deus tem nos abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem prosperado, graças a ti. Mas se nós não tomarmos conta, irmão, se nós não colocarmos Deus no seu devido lugar na nossa vida, como primícia, a primícia no reino, como canta aqui o nosso diácono Mateus. Lembra-se, irmão, eu só consigo se Deus estiver comigo. A igreja só cresce se Deus estiver na casa. A igreja só flui se o Espírito Santo habitar neste lugar. Não é homem, não sou eu. Muitos vão pensar: ah, se aquela igreja não tivesse eu ali, estava vazia. Não deixa o orgulho tomar conta. Ah, mas eu faço tanta coisa lá. Você não faz nada, irmão. Quem faz é Deus que está na tua vida. Eu sou tão importante lá. As coisas que eu faço é tudo bem feita. Não é você que faz, é Deus que te capacita, é Ele que te fortalece. Esquece esse negócio, irmão, porque o sucesso que você está tendo muitas vezes na tua vida vai se tornar no maior fracasso. Vigia. O sucesso pode ser a maior prova na vida de uma pessoa. Irmãos, diz um ditado por aí, não é verdade? Dá poder para a pessoa que você vai ver quem realmente ela é. Não diz assim? Dá uma responsabilidade para ele e vamos ver como ele age, né? Uma responsabilidade maior, só para ver se ele vai se engrandecer. E aqui, meu irmão, olha só, o sucesso pode ser a maior prova na vida de uma pessoa, é a verdade. O sucesso pode ser a maior prova na nossa vida, se a gente não saber cuidar do sucesso que Deus colocar em nossas mãos. Se a gente não saber, como Uzias não soube administrar sua vaidade perante ao sucesso que Deus o colocou, conforme Uzias não soube administrar na reta final da tua vida para fechar com chave de ouro, para fechar com chave de ouro a sua vida e o seu reinado. Foram 55 anos de reinado em Jerusalém. Ele poderia fechar com chave de ouro, mas na reta final, meu irmão e minha irmã, ele foi colocado à prova e foi reprovado. A pregação em volta dele poderia ser: olha, era um camarada que eu nunca vi inteligência igual. Nunca vi um camarada investir num exército desse. Nunca vi uma pessoa investir tanto em tecnologia para o nosso bem. E o melhor de tudo ainda, foi fiel a Deus até o fim. Não tem elogio melhor quando você é provado e aprovado por Deus. Cuidado que o sucesso pode provar a tua vida. Se você está passando por um momento muito bom na tua vida agora, viu? Tome muito cuidado e vigia. É agora que você está sendo provado de verdade. Às vezes, não, eu estava na luta, mas você estava na igreja. Eu estava na luta, eu estava sendo fiel. Eu estava na luta, eu dizimava fielmente. Eu estava na luta, eu clamava e orava. Agora você está no sucesso, você não ora mais. Agora você está no sucesso, não dizima mais. Agora você está no sucesso, vou para a igreja quando dá.
Agora você está no sucesso, a casa do Senhor não é prioridade, eu tenho que priorizar o meu trabalho, eu tenho que priorizar a limpeza da minha casa, eu tenho que priorizar um monte de coisa que eu tenho que fazer. Irmão, toma cuidado, toma cuidado. O sucesso pode ser a maior prova da sua vida. O sucesso pode ser, irmão, a maior prova da sua vida. Guarda isso. Para alcançar o sucesso foram anos, mas para a ruína foram alguns instantes. Uzias, irmãos, ao longo da tua vida prosperou, levantou, queridos amados, grandes benefícios para Israel. Foi reconhecido, mas foi um trabalhinho de formiguinha. As coisas ali trabalhando, ele ia estudando, irmão. Com 16 anos ele começou a reinar e não parou. Estudava, se dedicava, buscava conhecimento, colocava o trabalho em ação, investia a vida inteira investindo para poder ter todo o reconhecimento que ele teve. Aí, irmãos, alguns instantes da vida dele, olha só como que a soberba é. Alguns instantes na vida dele, ele entra no templo, vai querer acender o incenso. Ele entra naquele templo, irmão. Ele entra naquele templo, irmão, Uzias, conquistador, respeitado, honrado. Em pouco tempo, ele sai leproso, tendo que mudar de casa, tendo que se afastar e passar o resto da tua vida isolado. Um instantezinho assim, levou o rei Uzias a mudar completamente a sua história. Uma história construída em anos pode se acabar em pequenos instantes por erros prematuros da nossa parte. Vigia, homem e mulher de Deus. Pode ser que pequenas atitudes e ações podem levar nós à ruína mais rápido do que nós imaginamos. Em poucos instantes acabou o nosso ministério, acabou o nosso chamado, acabou a nossa história, acabou, irmão, tudo aquilo que levou anos para nós construirmos. O Senhor humilhou no mesmo lugar aonde ele queria se exaltar. Uzias foi, irmão, ao templo. Uzias foi, irmão, ao lugar que ele queria reconhecimento. Uzias foi para lá, irmão, imaginando que sairia de lá ainda mais reconhecido. Ele achou que ele entraria naquele lugar e saía de lá mais reconhecido do que já era. Mas no mesmo lugar que ele se achou, ele saiu de lá humilhado. Muitas vezes também é assim. No mesmo lugar que você quer se crescer, no mesmo lugar que muitas vezes você quer se orgulhar pelos teus feitos, no mesmo lugar que você quer muito reconhecimento, irmão, pode ser o lugar que você vai sair com a maior humilhação da sua vida. Guarde essa palavra. Vamos colocar de pé, grupo de